Neste vídeo, eu vou falar sobre a propagação de incerteza. Muitas vezes, eu estou interessado em determinar o valor de uma grandeza que não pode ser medida diretamente. Para ilustrar esse tópico, eu vou considerar aqui o seguinte retângulo que estou desenhando aqui. Então, vamos imaginar que eu estou interessado em determinar a área desse retângulo, que eu vou chamar de A. Essa área aqui, eu não consigo medir ela diretamente. O que eu preciso é medir, primeiramente, um dos lados do retângulo, que eu posso chamar aqui de x, e medir também o outro lado, y. Quando eu faço a medição desse lado maior do retângulo, esse comprimento x, eu sempre tenho uma incerteza associada a essa medição. No caso aqui eu vou chamar de U de x, que é a incerteza da medição do lado x. Da mesma forma, quando eu meço esse valor de y, eu vou ter uma incerteza associada, que eu vou chamar de y. Então vamos supor aqui que eu fiz a medição desse lado maior e obtive um valor de 6 com uma incerteza aqui de 0,2 metros. Da mesma forma, eu vim aqui com algum instrumento de medição, pode ser não uma régua, né, porque esse aqui mediu de metro, mas uma fita métrica, algum tipo de instrumento de medição e medir essa distância. Vamos supor aqui que eu obtive um valor de 4 metros com uma incerteza de 0,1 metros. Então, vamos supor aqui, como eu estou interessado em determinar a área, devido a essas incertezas da medição de x e da medição de y, quando eu determinar essa área, ela também vai ter uma incerteza associada. Então, essa que é a ideia desse vídeo, é como utilizar a propagação de incertezas para obter o valor da incerteza de uma grandeza que depende de outras. Então, aqui no caso, A vai depender de x e de y, ou seja, a área aqui é o produto entre o lado maior e o lado menor. E o meu problema agora é qual que é a incerteza dessa área. Como que eu faço isso? Então, esse que é a ideia do vídeo. Então, deixa eu explicar agora abaixo como fazer para determinar a incerteza de uma grandeza quando ela é determinada a partir de outras. Então, vamos supor aqui que eu tenho uma função f que ela dependa de diversas variáveis. Por exemplo, dependa da variável x1, dependa da variável x2, x3, e assim vai até xn. Então, a questão aqui é como que eu faço para determinar a incerteza de f se cada uma dessas medidas aqui, por exemplo, o valor de x1 tem uma incerteza associada aqui, 1 de x1. Da mesma forma, essa medida x2 tem uma incerteza associada, que eu chamo aqui de u de x2, até u de xn. Então, a ideia desse vídeo é determinar a incerteza do valor de f quando é obtido a partir dessas grandezas. Então, a equação que me dá o valor da incerteza de f, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Aqui, ó, a incerteza de f ao quadrado, isso é igual a derivada parcial de f, del x1 aqui, que no caso é a minha primeira variável, isso ao quadrado, que multiplica a respectiva incerteza aqui, que no caso aqui é 1u de x1, isso ao quadrado. Aí aqui eu tenho que somar com o outro termo que corresponde à segunda variável aqui. Então, o segundo termo é bem parecido com esse, só vai trocar esse x1 por x2. Então aqui é del x2, isso ao quadrado, que multiplica u de x2, isso ao quadrado também. Aqui eu vou somando a contribuição de cada um dos termos até obter a contribuição do último termo aqui, que é, no caso aqui, da enésima variável. Então aqui vai ser del xn, isso ao quadrado, que multiplica a incerteza de xn, ao quadrado também. Então, se a gente olhar bem essa última equação, ó, a gente pode notar que essa equação aqui ela pode ser escrita em termos, utilizando uma somatória. Então, como que eu faço isso? Então, ó, u de f ao quadrado, se a gente olhar, ó, esse termo aqui
é praticamente igual a esse, que é também praticamente igual a esse. Só muda esse valor, aqui é 1, aqui passa a ser 2, e aqui sim vai indo até chegar no enésimo termo. Então, ó, como que eu faço para escrever isso utilizando somatória? Então, para isso, ó, venho aqui, coloco primeiro minha somatória, fazer aqui que o i vai variar de 1 até n, e aqui agora eu coloco cada um dos termos. Então aqui o primeiro termo vai ser del f, del x, aqui é i, né? Então, porque ó, quando estiver somando, vai começar em 1. Então aqui vai, em vez de ser 1 aqui, vai ser del x i. Isso ao quadrado, que vai multiplicar sua respectiva incerteza. Então, pô, praticamente é isso aqui, ó. Essa equação aqui, essa expressão aqui de cima, exatamente igual a essa aqui. Entretanto, dessa forma é mais compacta de mostrar. Então, deixa eu fazer um retângulo aqui ao redor dessa equação. Opa, tá meio torto esse retângulo, mas tá aqui. Essa aqui, então, é uma equação que descreve a propagação de incerteza, ou seja, para determinar a incerteza de f quando ela é obtida a partir de outras grandezas. Então, agora voltando ao nosso problema inicial, eu estou interessado em determinar a área, que deixa eu reescrever aqui, a área, opa, deixa eu trocar de cor, deixa eu escrever em amarelo. A área então vai ser igual a x vezes y, e a incerteza de A, que eu vou chamar aqui de UA, isso elevado ao quadrado, porque eu vou usar essa expressão aqui para determinar. Então, como que eu faço isso? Então, basta utilizar essa equação aqui. Primeiro eu preciso considerar minha primeira variável, que no caso aqui eu vou considerar que minha primeira variável é x e minha segunda variável é y. Então, quando eu fizer a conta, ó, aqui eu vou ter o quê? Del A del x, isso ao quadrado, tá vendo? Tem um quadrado aqui que multiplica pela incerteza u de x, minha incerteza da medição de x. Agora é só somar com o outro termo, que é del a del y. Isso ao quadrado, que vai multiplicar aqui por u de y ao quadrado. Então, a minha incerteza já está praticamente determinada, só basta eu calcular esses valores, essas derivadas parciais aqui, del a del x e del a del y. Então vamos fazer isso agora. Então, primeiramente, del a del x, o que isso aqui? Isso aqui é igual a quê? Então vamos olhar nossa função aqui. Para quem não lembra exatamente como que faz para calcular uma derivada parcial, basta a gente, ao derivar essa função a, considerar os termos que não dependem de x, a gente considera como uma constante. Então aqui, ó, y não depende de x. Então isso aqui é uma constante. E nesse x aqui a gente utiliza a regra de derivação de polinômio. Então aqui eu tenho um x elevado a 1. Quando eu derivo, esse 1 aqui vai cair multiplicando. E aqui eu tenho que subtrair 1 desse número. Então vai ficar 1 menos 1 vai ficar 0. O x elevado a 0 é igual a 1. Então, ó, a derivada aqui, ó, del x vai ser 1 que multiplica y. Então vai ser igual a y. Da mesma forma, quando eu quiser derivar minha função a em relação a y, eu faço a mesma coisa. Então aqui eu tenho y elevado a 1, x aqui no caso é uma constante, então quando eu derivo, esse 1 que está, esse y elevado a 1, esse 1 aqui vai cair multiplicando, então essa derivada parcial de a em relação a y vai dar x. Agora, o que eu preciso fazer, ó, é substituir essa derivada parcial aqui nessa equação acima e esse valor aqui de del a del y nessa outra equação. Vamos fazer isso agora então. Então aqui vai ser o que? U já ao quadrado, isso vai me dar, aqui eu substituo por y, então vai dar y ao quadrado, que multiplica u de x ao quadrado, mais del a del y,
del A del Y é igual a x, então aqui eu coloco x ao quadrado, que multiplica pela incerteza de y ao quadrado, que é u de y ao quadrado. Então está praticamente pronto. A única coisa que eu preciso é substituir os valores do problema. Então vamos lá em cima, vamos recuperar os valores. Então aqui eu vou colocar o valor de x e aqui u de x. Quanto que era x mesmo? Vamos olhar lá em cima. Aqui, ó, o valor de x é 6 e sua incerteza 0,2 metros. Então vamos colocar aqui, x é igual a 6 metros e sua incerteza é 0,2 metros. Vamos fazer a mesma coisa com y e com a incerteza de y. O que era y mesmo? Olhando lá em cima novamente, y é igual a 4 com uma incerteza igual a 0,1 metro. Então, pegando aqui, y é igual a 4 metros e o y é igual a 0,1 metro. Então agora o que a gente precisa fazer é substituir esses valores aqui na equação acima. Então vamos fazer isso. U a ao quadrado, isso vai ser igual a quê? Y ao quadrado, y é igual a 4. 4 ao quadrado dá 16. Que multiplica u de x ao quadrado. Então aqui vai ficar u de x é igual a 0,2 ao quadrado. Agora eu vou somar com x ao quadrado. X é igual a 6. 6 vezes 6 dá 36. Que eu vou colocar aqui. Isso que multiplica pela incerteza de y, u de y ao quadrado. Então, u de y é 0,1. Isso ao quadrado. Tá ok? Agora, embaixo, vamos continuar essa conta. U de A ao quadrado, isso vai ser igual a 16 vezes 0,2 ao quadrado. 0,2 ao quadrado, isso aqui é igual a 0,04 mais 36, que multiplica 0,1 ao quadrado. 0,1 ao quadrado é igual a 0,01. Então, a conta está praticamente resolvida. Só preciso fazer essa conta aqui. Deixa eu reescrever isso abaixo. Então, u ao quadrado. Deixa eu utilizar a calculadora do Windows agora. Isso vai ser igual a 16 vezes 0,04 vezes 0,04 mais 36 vezes 0,01. Quanto que dá? Olha que maravilha! A gente obteve valor igual a 1 aqui, que facilita bastante as coisas. Então, ó, u já ao quadrado, isso é igual a 1. Então, o que eu estou interessado não é a incerteza ao quadrado. O que eu quero é u de A. Mas como se eu aplicar a raiz quadrada dos dois lados? Eu vou obter aqui que u a, isso vai ser igual a 1. Então, obtive o valor da incerteza de A. Uma coisa que eu estou esquecendo aqui que é muito importante é não esquecer da unidade. Isso, nunca esquecer disso. Já estava esquecendo aqui. Não podemos cometer esse... Não é um erro, mas não podemos esquecer disso, né? Então aqui, como é a incerteza de A, aqui tem que ser 1 metro ao quadrado, que é a unidade. E agora, o que eu preciso é determinar a área também. A área, como a gente tinha olhado lá em cima, é igual a x vezes y. Quanto que era o valor de x? Está aqui, x é igual a 6. Que multiplica y. Y, no caso aqui, é igual a 4. Isso vai dar, então, 24 metros quadrados. Então, aqui está a área. Só vamos reescrever aqui no formato final, então. Então, a área daquele retângulo é igual a 24 metros quadrados
com uma incerteza de 1 metro, então mais ou menos 1 metro quadrado. Então, esse aqui é o resultado final da minha medição. Então, quer dizer, da minha medição não, da determinação indireta da área do retângulo. Então, 24 mais ou menos 1 metro quadrado. Então, espero que vocês tenham entendido. E no próximo vídeo eu vou mostrar mais um exemplo de como utilizar a propagação de incertezas para determinar a incerteza de uma grandeza que não pode ser medida diretamente, que você obtém a partir de outras grandezas. Então, espero que vocês tenham entendido e até um próximo vídeo.